Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Permaneça até, porque o Senhor tem uma palavra para nós. Pastor Daniel, por favor, será o porta-voz do Senhor. Estenda suas mãos para cá. Vamos orar pelo servo do Senhor, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, uma vez mais nós oramos ao Senhor, apresentando a vida do teu servo, Pai, que hoje uma vez mais será o canal, será o porta-voz do Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te pedimos, usa ele com autoridade e graça do céu. Que nessa noite ele seja fiel, Pai, tudo quanto aquilo o Senhor ministrar ao coração dele. Que nessa noite, Pai amado, ele venha ser o canal a qual o Senhor há derramado do alto céu da tua porção. Pai querido amado, prepara os nossos corações, abre o nosso entendimento para sermos exortados, Pai, através da tua palavra. Que nessa noite possamos sair daqui fortalecidos pelo poder que há na tua palavra. É isso que eu oro e é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, igreja. Amém. A paz do Senhor, povo de Deus. Amém. Olha quem está aqui. Que bênção ver vocês aqui. Vocês moram aqui. Glória. Vocês também, vocês todos moram aqui. Mas esse casal em especial, eu estou amando vir aqui. Já tinha visto, Cássia? Não? Já? Que bênção, glória a Deus. Nossos irmãos ali do cômodo do lado, né? Como diz o nosso pastor, quem vem de outra igreja aqui é nossa, só veio de outro cômodo. Só subiu um degrauzinho ou desceu um degrauzinho. Glória a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Glória a Deus por você que talvez esteja nos visitando pela primeira, segunda ou terceira vez. Quero agradecer desde já a rica oportunidade que nosso pastor nos dá, a confiança em me permitir ser nessa noite usado por Deus para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. E não tenha dúvida que Ele falará, porque Ele já estava aqui quando chegamos, amém? Já iniciou a falar nos nossos corações através da primeira oração, dos salmos, livro, dos louvores. Que bênção, como esse ministério está evoluindo. Quero aqui novamente, quero dessa vez fazer minhas as palavras do nosso reverendo maior. Como é gostoso ver o ministério de louvor evoluindo, crescendo, se soltando, verdadeiramente se deixando ser usado por Deus. Que vozes lindas! E ver aqui no domingo os irmãos fazendo aqui um passinho aqui, aí que eu fiquei ainda mais feliz, porque cada vez que eu vejo um crente fazendo um passinho aqui no louvor, eu me sinto mais acompanhado, mais à vontade, né? Eu sou o pastor do passinho, né? Eu não posso ter um louvor mais assim, que eu quero fazer um passinho, eu quero dançar para Jesus. E quando os irmãos aqui no domingo estavam aqui, todos soltinhos, mais soltinho que a Luiz, eu até falando com a casa, os irmãos no domingo estavam mais soltinhos que a Luiz de festa, estavam até dançando aqui, ó. Eu falei, eita, a igreja aqui vai crescer, com certeza, porque Deus se agrada disso. Aleluia. E não tem como fugir disso. O povo de Deus é um povo festeiro. Se você todos os dias prova um milagre, te levantar, com vida, enquanto tantos outros estão neste momento, num leito de hospital, clamando pela vida, se você recebe todos os dias um milagre, te levantar saudável, e não faz nada para agradecer a Deus, nem um passinho, está errado, irmão. O crente que não dá glória a Deus, não dá aleluia, não faz barulho, está com defeito, irmão. Então dê glória a Deus em todos os dias, por tudo que Ele tem feito a você. Como foi lido no Salmo? Quem lembra o Salmo que foi lido aqui? Qual foi o Salmo? Qual foi o Salmo? Para quem não sabia, não lembrava, foi 67, tá? Ele fala sobre adorar a Deus, sobre louvar a Deus. Então, em nome de Jesus, tomemos posse dessa liberdade que Ele nos dá. Você que pode, em reverência à palavra de Deus, em respeito ao nosso Deus poderoso, coloque-se de pé e abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 18.
agradecer aos irmãos que estiveram orando e que ainda estão, e eu peço que continuem orando pela minha princesa, a caçula Pires, porque neste momento ela encontra-se, para quem não sabia, acredito que todos saibam, mas para quem não sabia, a gente vai dizer agora, ela está internada, a minha bebezinha. Eu acho que isso é porque ela tentou arrancar minha orelha no domingo. O irmão Ismael pegou uma foto e eu acabei montando até um meme com ela. Ele pegou a foto no momento exato em que a bebê estava tentando tirar, acho que ela soube de desmontar, né? Tentou arrancar minha unha fora e ele conseguiu pegar esse close. Deus abençoe sua família, já ri tanto com essa foto. Aí ela tentou arrancar minha orelha no domingo, quando foi na segunda, foi no hospital. Mas, brincadeiras à parte, peço a oração dos irmãos, porque se para nós que somos adultos, fortes, né, conscientes, donos do nosso nariz, alguns jovens ainda não, e continua assim, viu jovem, porque se você soubesse o preço que tem o nariz, você não pedia para ser dono do próprio nariz, né? Mas para nós que somos grandes, fortes, sábios, inteligentes, donos do nosso nariz, já é complicado enfrentar qualquer sensibilidade ou fragilidade, seja com a respiração, qualquer coisa. Imagine uma bebezinha e vê-la naquela situação. Eu confesso que tenta roubar um pouquinho da minha fé, mas em nome de Jesus, daqui a pouco ela está aí com a gente. Então você que ainda não orou, ore, você que orar, muito obrigado. Gênesis 18, 19. A palavra do Senhor vai dizer: porquanto eu o escolhi para que instrua seus filhos e todos os seus descendentes acerca de conservarem-se no caminho do Senhor, praticando o que é justo e direito, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão tudo quanto lhe tem prometido. Amém? Repita comigo: minha família. Com voz de crente, tá? Esse foi um teste legal, mas agora com voz de crente, repita: minha família, meu maior patrimônio. Olha que bênção, glória a Deus. Vamos declarar com um pouquinho mais de fé agora. Repita comigo: minha família, meu maior patrimônio. Ah, glória a Deus. Vamos sentar aí, Deus é bom, já não presta. Senta e vamos ouvir o que o Espírito Santo tem para nos dizer em nome de Jesus. Vamos só relembrar um pouquinho sobre quem foi Abraão, esse camarada do qual a Bíblia nos fala, né? Em Gênesis capítulo 12, de 1 a 3, a palavra vai nos lembrar o seguinte: então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Diz Gênesis 12, de 1 a 3. E aí num outro trecho, lembrando, reforçando, né, que nesse trecho Abraão tinha 75 anos. Repita comigo: 75 anos. 75. Não perca essa informação, tá? 75 anos é o que tinha Abraão nessa passagem. Aí outra passagem vai nos dizer, Gênesis 13, 14 a 17. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está? Vou voltar para falar com a entonação certa, ficou feio, né? Ficou complicado. Vamos lá, não. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele: dois pontos. De onde você está? Olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra essa terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. Amém? Lembramos um pouquinho sobre quem é Abraão. E aí, em uma das traduções, ou a Nova Versão Internacional, vai dizer: pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos. Ordenar aos filhos. E aí a gente vai tentar entender um pouquinho do que
Deus estava tratando neste momento em que ali, mesmo sem saber qual era a principal causa, Abraão teve um encontro com Deus, vai nos dizer o contexto dessa passagem, onde ele teve a visão de 3 homens, e um desses homens era Deus. Os outros 2 eram 2 anjos, que já estavam ali indo conhecer Sodoma e Gomorra, para tentar entender se os clamores que chegavam a Deus, isso a própria fala de Deus nesse trecho, eu vim conhecer essa terra, que é para saber se os clamores que chegam a mim fazem sentido, se Sodoma e Gomorra realmente está nesse pé, em que eu tenho ouvido através das orações. Então, Abraão, quando ele estava ali, na porta da sua tenda, ao meio-dia, e naquela época era costume que os homens, ou que na verdade os habitantes da tenda, saíssem à porta da tenda, ao meio-dia, que era o dia de maior, era o momento, o horário de maior calor do dia, portanto era insuportável ficar dentro da tenda. Então nesse horário eles saíam à porta da tenda, para tentar pelo menos pegar um ventinho. Como aqui é de vez em quando, às vezes a gente chega, pelo menos até a gente instalar o nosso ar-condicionado, às vezes a gente chega da tua abafado, que a primeira coisa que eu faço é ligar o ventilador. E aí, ao parar em frente à sua tenda, foi quando ele teve a visão dos 3 homens celestes. Não eram 3 homens quaisquer, eram 3 homens que, de cara, pela sua visão, experiência e sensibilidade espiritual, ele já pôde perceber que eram homens do céu. E ao entender que eram homens do céu e entre eles estava Deus, ele ofereceu naquele momento o seu melhor. Ele pediu para que eles ficassem um pouquinho, até que pelo menos provassem do que ele ia preparar. E às pressas ele correu e pediu para sua donzela, que naquela época já tinha seus 89 anos. Minha flor, veja Abraão falando com ela, né? Minha flor, minha pequena, meu bebê, mozão, minha pretinha, corre lá, pega a farinha, pega os ingredientes, prepara aquele bolinho gostoso que só você sabe fazer, mas dessa vez capricha, como se fosse o último, que eu vou servir para os nossos convidados celestiais. Correu e pediu para que um dos seus servos pegasse ali um novilho e também preparasse. Ah, campeão, depois você vai ser lembrado, fica tranquilo que tá com o pai. Pega o novilho, corre lá, prepara daquele jeitão, bem gostosinho, que eu vou servir o meu melhor. Ele procurou oferecer ali naquele momento, mesmo sem saber o motivo da visita, ele procurou oferecer o seu melhor. E mal sabia ele que, naquele momento, ele estava prestes a receber a promessa de um grande milagre para a sua vida, porque, se tentarmos entender, Abraão tinha 99 anos e a sua esposa tinha 89, e até então não tinham filhos. E naquele momento, que nem era o momento para que ele fosse abençoado, porque o real motivo da visita era entender como estava Sodoma e Gomorra para julgar e definir a sua destruição, por correr e oferecer o seu melhor para agradar o coração de Deus, Deus falou: olha, Abraão, aproveitando que a gente está aqui, você recebeu também a gente, né? Trouxe aí um novilho, churrascão do bom, uma carne assada da boa, um pãozinho que eu nunca comi, nem aqui, nem no céu. Aproveitando que tu está oferecendo aqui o melhor, eu vou providenciar uma bênção para você. Eu vou garantir que a sua esposa te dê um filho. E Sara, que estava na porta ouvindo, observando, que a mulher atenta a tudo, né? Mulher é uma bênção. Mesmo que você diga: esposa, eu vou me reunir aqui com uns irmãos aqui, e a gente vai tratar de um assunto importante, tá bom? Você pera um pouquinho aí, sei lá, vai fazer a unha, vai fazer a escova, mas pera um pouquinho aqui, daqui a pouco a gente conversa. A esposa, como toda mulher sábia, estava atenta ao que estava acontecendo ali, curiando, à espreita, espionando pela fresta ali da porta da tenda. E ao ouvir essa promessa, ela riu, porque ela não acreditava. Pensa, 89 anos, já tinham cessado ali, já tinha cessado a sua atividade, daquela atividade que é só das mulheres, né? Já tinha cessado ali aquela coisa, né? E aí ela já não
meu ciclo, né, regular. Meu velhinho, 99 anos, eu não sei, ela riu, eu não sei, acho que isso não vai acontecer, deve ter pensado. E Deus, que sonda e esquadrinha os nossos corações, conhece até o mais íntimo dos nossos pensamentos, entendeu que ela havia rido. Abraão, por que sua mulher está rindo? Qual o problema dela? Ela está esquecendo que sou eu, o Deus, que para mim nada é impossível? E ela safa, acho que com medo de que a promessa fosse revogada, fui descoberto, é capaz que ele fale que eu não vou ter filho, mas o senhor não ri, o senhor estava rindo, não, escapou. Não, você riu sim. Diz essa passagem, você riu sim. Mas Deus é tão misericordioso que nem levou a sério esse deboche dela. Porque se fosse um Deus realmente como muitos têm por aí, um Deus do ferro e fogo, um Deus que tem prazer no castigo, como alguns insistem em dizer por aí, ele teria dito, só pela sua graça, como às vezes eu falo com a Zé, só pela sua gracinha vai ficar sem agora. Se é um Deus realmente severo, só de perceber que Sara tinha rido, ele fala, não, pensando bem, não vai não, riu da minha cara, está rindo de mim, eu, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que pode todas as coisas, está pensando que você é quem, hein, o pó, para rir de quem o criou. Mas Deus nem levou em consideração esse deboche dela, e ainda assim manteve a promessa, tanto que 1 ano depois, mesmo com os seus 100 anos, Abrão, e 90 anos, Sara, eles tiveram como prometido o filho. Mas o que exatamente o Espírito Santo tem a nos revelar desse trecho? Já vou entrar na ministração, tá? No tema, mas a gente precisa se atentar a esses detalhes. A gente aprende que para aqueles que têm intimidade com Deus, Deus reserva suas melhores surpresas. Acho que você não conseguiu entender a mensagem. Para aqueles que mantêm uma vida de intimidade com Deus, Deus revela os seus segredos. Deus lhe dá privilégios que não dá a nenhum outro para aqueles que buscam entregar o seu melhor a Deus. Como Abraão fez, ao receber aquela visita, ele correu até esses homens e falou, vem cá, vamos ficar embaixo dessa água que está mais fresquinho, olha, deixa eu trazer uma água para lavarem os pés, e espera só mais um pouquinho até eu preparar um guisado, e preparar um bolo, para os senhores comerem, aí depois os senhores vão. E ali Abraão estava sem querer, sem saber, participando de um tribunal, participando de uma assembleia. Ele foi convidado sem querer a participar de um julgamento celestial que condenaria ou não uma cidade. Sem querer. Só porque ele teve a visão espiritual, a percepção, a sensibilidade de entender que era Deus e correu para oferecer o seu melhor. E ele teve então o privilégio de participar ali daquela assembleia com os seres celestiais para entender se Sodoma devia ou não ser destruída. Abraão, o mesmo a quem Deus disse, pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. E nós vimos que Deus prometeu a Abraão uma descendência maior do que a areia do mar, mais numerosa que as estrelas dos céus. Mas se ele entendesse que, primeiro, a escolha foi de Deus, e nós precisamos lembrar disso em todos os dias, queridos. Ei, escuta, olha aqui, ó. Se você em algum momento se deixar levar pelo pensamento vaidoso e arrogante de que foi você quem escolheu, você está a um passo da ruína. A escolha foi de Deus. Foi Ele quem me escolheu quando eu nem sequer merecia ser ouvido por Ele. Foi Ele quem escolheu essa família linda para eu gerenciar. Foi Ele quem escolheu que dentro dessa família linda nascessem os filhos que hoje eu tenho, e tenho a responsabilidade
responsabilidade de ordenar que se mantenham no caminho do Senhor. Foi Ele quem escolheu o grande e lindo dia em que eu seria apresentado nesse altar para, junto com os irmãos, trabalhar nessa grande obra. Foi Ele quem escolheu. Foi Ele quem escolheu. E ai de nós se tivermos a vaidade, a arrogância, a prepotência de achar que mandamos na nossa vida. Como às vezes os jovens falam: ai pai, eu não sei o que eu estou fazendo. Sabe? Tem certeza? Ai pai, o cara já falou, 2, 3, vai falar, fica falando. Eu sei o que eu estou fazendo, pai, eu sou jovem. E ficam ali, ó, só maquinando o dia de ser dono do próprio nariz. E eu vou falar de novo porque é para frisar bem. Jovem, presta bem atenção. Eu posso falar com os jovens porque eu conheço um pouquinho de cada um deles, e quando eles estiverem sob a minha regência, se tiver que dar cajadada, eu vou dar. Jovem! Você que pensa que pode ser dono do seu nariz, vai fazer um orçamento de quanto custa o nariz, tá bom? Primeiro, antes de chegar em casa, fala: não pai, agora eu tenho 16, eu sou dono do meu nariz. Antes de achar que é dono do seu nariz, vai fazer um orçamentinho, tá? Faz assim, a melhor de 3. De quanto custa o nariz aí na vida, viu? Porque o dia que você se vê sozinho numa casa para pagar o aluguel, fazer a compra, lavar e passar roupa, fazer sua comida, e ainda se gostar de pet, criar um pet para não deixar ele morrer de fome ali, você vai ver que o nariz custa caro, viu? E é por isso que o pai e a mãe pegam tanto no pé, que é para você não cair na maluquice, como aconteceu com o filho pródigo, de achar que pode sair por aí, porque manda o próprio nariz e depois tem que voltar com a orelhinha baixa, com a carinha de cachorro que caiu da mudança, pedindo perdão porque descobriu o quanto custa um nariz. Se tivermos a prepotência de achar que diante do nosso Deus nós somos donos do nosso nariz, nós quebramos, irmão. Nós quebramos porque dele é tudo, para ele é tudo, ele criou tudo. O poder da vida e da morte está em suas mãos. O milagre da vida, quem nos dá todas as manhãs, é Ele. Os livramentos de sermos protegidos, guardados, reservados, preservados pelos seus anjos, é Ele quem providencia. Então será que eu sou dono do meu nariz? E agora, entrando na mensagem, essa palavra vem nos alertar que a escolha foi de Deus. Primeiro detalhe. Segundo detalhe: dar ordem aos filhos não é uma opção dos pais, de quem está gerenciando. Estamos falando em um culto, estamos ministrando uma palavra direcionada à família, à gerência da família, à harmonia da família, à condução da família cristã, estratégias para a família cristã não se enrolar nos dias atuais. E essa mensagem vem nos esclarecer: dá ordem aos seus filhos para se manterem no caminho do Senhor. Porque o dia que eu, ou o pastor Val, ou o pastor Edson, começarmos a deixar a revelia, o desejo ou o direito de vir ao culto aos nossos filhos, que são responsabilidades nossas, seremos surpreendidos com certeza. E eu não estou falando em forçar. Entenda que, como, por exemplo, num relacionamento a dois, o homem precisa entender o que é autoridade, e o que é ser um carrasco. Num casamento, se o homem não souber diferenciar o que é ser um homem autoritário, um homem que cuida, um homem que protege, um homem que põe o peito à frente e que deixa sua mulher se sentir segura, protegida, que por mais que na cabeça dela essa ideia dele é maluca, mas ela vai porque sabe que ele, imagina que ele sabe o que está fazendo. Se o homem não souber diferenciar o que é ter autoridade no relacionamento e ser um carrasco perseguidor, dá ruim.
Da mesma forma que o pai ou a mãe, se não souber o que significa esse dar ordem ao filho que se mantenha no caminho do Senhor, e confundir com forçar, trazer pela orelha para a igreja, também vai dar ruim, porque um dia ele vai se rebelar. É que nem um cãozinho que você cria na pancada. Ele vai aceitando a pancada até o dia que ele cria a coragem de te morder. E a partir do dia que ele criar a coragem de te morder, dali em diante, meu querido, ele manda na casa. De criação de animal feroz, eu tenho uma noção. Já estou acho que no quinto já. Rottweiler, Pitbull, Pastor. Já criei um pouquinho de cada. Se criar na vassourada, o dia que ele rosnar para você, você pode ter certeza, ele está já planejando um dia para pegar a sua cadela. Filho, a mesma coisa. Se você tentar forçar, trazer pela orelha, não, você vai comigo para a igreja assim que eu estou mandando. Ou até mesmo o marido, ou até mesmo a esposa. Talvez você até consiga trazer forçado, mas a eficácia da absorção, da aceitação, da sã doutrina, da palavra de Deus, dizer que ele vai prestar atenção no culto ou que vai abrir a boca, não vai. Então, ordenar que esteja nos caminhos do Senhor não é forçar ou trazer pelos cabelos até a igreja, entenda isso. Mas esse ordenar, que fique claro, não é uma opção. Você não tem a opção de ordenar ou não ordenar, porque se formos entender o real sentido da palavra ordenar, não é você forçar, empurrar ou amarrar e trazer arrastando. É dar a ordem. Fala, filha, eu como sua mãe estou te dizendo, se você não for, a Bíblia é clara, não tem meio termo, não tem em cima do muro, não tem meiota, não tem male-male. Tem céu e inferno, não tem meio céu nem meio inferno. Se você servir ao Senhor, entregar os seus caminhos ao Senhor, suas ansiedades, fazer do Senhor a sua prioridade, não tenha a menor dúvida, Ele cuidará de cada um dos seus passos. Mas se você ficar nesse um dia sim, um dia não, hoje estou bem, hoje estou mal, hoje está ruim, hoje está calor, hoje está frio, você vai ser mais uma crente meia boca, você vai ser mais um jovenzinho meia boca, que na primeira rasteira que o diabo der, você vai cair fácil. Ordenar não é opção. E se não tivermos esse feeling, essa noção de que o gerenciamento da vida espiritual dos nossos estão nas nossas mãos, viu pai, viu mãe, a nossa família está vulnerável aos ataques do inimigo. Por exemplo, eu vou fazer aqui uma pergunta e vou deixar você meditar. Não se expresse, não levanta a mão, não responda, mas pense. Quando foi a última vez, nesses dias aí, que você estava aos pés da cama do teu filho, olhando por ele, ou por ela? Amém? Isso serve primeiramente para mim. Quando foi a última vez que eu impus a mão ali na vida da minha filha e fiz a minha oração, pedindo a ela proteção? É claro, sem esperar chegar o dia ruim, porque no dia ruim todo mundo ora. É como eu costumo dizer, o ateu, ele é ateu até o avião começar a cair. Quando o avião começa a cair, ele lembra de tudo quanto é Deus. Deus que nem existe, ele lembra. Então não estou dizendo orar no dia que a coisa está mais ou menos ruim, você está vendo que vai dar ruim. Estou dizendo orar como um hábito, porque ser cristão é um estilo de vida. Ser cristão é ter hábitos que te aproximam de Deus. Não é ter um ou outro trejeito, um ou outro detalhe, ou ter um ou outro posicionamento. É de fato levar a vida de servir a Deus como um estilo de vida, a ponto de qualquer pessoa que olhar para você conseguir discernir: ali é um cristão, ali é uma mulher que ora, ali é um jovem envolvido com as coisas de Deus, ali está um casal que é bênção pura. É não precisar falar, que se eu precisar falar que eu sou crente, eu estou falhando em algum ponto. Isso nós já vimos aqui em algumas ministrações passadas. Conservar, manter, permanecer no caminho é difícil. Até para quem já tem 10, 15, 20 anos de evangelho é difícil. Até para quem gosta de falar por aí, que já leu a Bíblia de cabo a rabo, de ponta cabeça, em hebraico, em chinês, em mandarim, é difícil. Porque mesmo conhecendo toda a Escritura, e mesmo conhecendo a si mesmo, se você não estiver realmente no prumo, na brecha de oração, você cai. Então, se conservar, se manter, se preservar no caminho, é uma das tarefas para
preparada aos ataques do inimigo. E quando eu digo família, não é só o marido para com a mulher, mas é o pai para com o filho. Porque Satanás ele usa de diversas artimanhas. Às vezes é uma fagulha pequenininha, de nada, que ele solta lá no meio, que é para ver o circo pegar fogo. Entre o pai e o filho, entre a filha e a mãe, entre a mãe e o filho. E quer saber demais? Vamos lembrar? Já estava aqui, ó, dizendo que nos últimos dias a coisa seria tão feia, vamos dizer preta, porque a gente já trata tanta coisa ao preto, né? A coisa estaria tão feia que pais se voltariam contra os filhos, filhos se voltariam contra as mães, irmão contra irmão, e o amor de muitos esfriaria. E o que nós estamos vendo hoje na sociedade? Quantas tragédias? A promessa está condicionada. Farei de ti uma grande nação. Farei da tua descendência mais numerosa do que as areias da praia ou do mar. Farei de ti que os teus descendentes sejam mais numerosos que as estrelas do céu. E eu particularmente tenho um carinho muito especial por essa passagem, porque no dia em que eu subi ao monte para me consagrar, sem saber que no culto seguinte eu seria ungido a pastor, porque não me foi avisado, para mim foi uma surpresa. Eu subi ao monte para me consagrar, eu precisava desse contato com Deus, e ao subir o monte eu ouvia esse louvor que foi composto em cima dessa passagem. Eu ouvia ele de uma maneira tão audível e tão clara, que ele passou a ser o meu xodózinho. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Esse louvor é o meu queridinho. E essa passagem, ela mostra que, mais uma vez, assim como tantas outras promessas, essa promessa de Deus está condicionada. Sai da sua tenda, sai do comodismo, sai do abrigo, sai ali da sua zona de conforto e ouse entender o que Deus tem para você, ouse entender o tamanho da sua responsabilidade como o gerente da sua casa, como a gerente da sua casa, porque a nós foi dada a missão de governar o nosso lar. Quer ver? Vou encerrar agora. 1 Timóteo 3,5, abra comigo, por favor, só para ter certeza que eu não estou aqui viajando falando que não está na Bíblia. Tem que ser assim, tem que buscar na Bíblia para ver se o mensageiro de repente não está, né? Às vezes o mensageiro não traz a mensagem, né? 1 Timóteo 3,5. Aleluia, glória a Deus. E você que está entendendo, diga amém. Diga graças a Deus. Deus está nos ensinando essa noite. A tradução que tem vai dizer: porquanto, se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Eita! Pois, se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Eu gosto muito de receber visitas, sabe, gente? De verdade mesmo. Às vezes eu me atrevo a convidar, outras vezes eu deixo a liberdade, porque o meu horário também não é muito favorável a receber visita, porque se quiser se esconder de mim é só ficar na minha casa, porque tem época que eu trabalho mais que 3 petinhos juntos. Mas para quem já foi e não viu ou quem for na minha casa, vai notar que lá na sala tem 3 quadros. Um que fala sobre família, um que fala sobre amor, e o outro fala sobre o que é amor? Perdão. São 3 quadros que eu comprei. Esses baratinhos, mesmo da 25, sabe? Esses quadros, pequenininho, veio tamanho Force Fit, com dizeres ou com um desenho, uma coisa assim. Um deles fala sobre a família, e tem ali a definição de família. E uma das definições, porque o texto é um pouco comprido, uma das definições diz que família, grupo de pessoas, acho que a Cássia até trouxe isso na ministração dela, grupo de pessoas que dividem o mesmo ambiente com o mesmo propósito. E aí vem a palavra do Senhor nos dizer que o reino dividido não prospera. Então, se alguém na sua casa pensa muito diferente daquilo que você está ordenando, e se o que você está ordenando está ligado à sã doutrina, faz uma
caso chama o pastor em consagração e vamos repreender isso aí. Porque o reino dividido não prospera. Seja pensamentos diferentes entre marido e esposa, entre filho e filha, entre filho e pai. E aí essa passagem vem nos dizer, governar. Para governar você precisa de um planejamento, você precisa de uma equipe, você precisa ter o controle de alguma situação. Isso é governar. Porque os que governam bem em casa, com certeza governarão bem ou cuidarão bem daquilo que lhes for dado na igreja. E numa igreja muito distante daqui, não aqui, mas lá na Grécia, lá no fundão do Haiti, aqui não tem isso. Tem membro que quer tomar conta de um monte de coisa na igreja, ele quer ser cantor, quer ser tocador, quer ser um diácono que serve, quer ser aquele que limpa e vai, quer ser aquele que prega, quer ser um que canta, quer ser... Mas em casa ele não consegue sequer promover um estudo bíblico, não consegue fazer uma oração na mesa, não consegue repreender uma atitude que está destoando da palavra de Deus. E a palavra vai nos ensinar, pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? E se lermos o contexto, essa é uma das recomendações aos líderes. Mas, ei, vamos lá. Você que é mãe não é líder na sua casa? Você que é pai não é líder na sua casa? Porque podem ser tipos diferentes de liderança. Pode ser que o marido seja o líder que vai para a caça e traz lá o assado para a mulher cozinhar. E pode ser que a liderança da mulher seja preparar o assado, dividir e separar quem vai comer o quê. Esse vai comer só a canelinha, esse vai comer o peito, esse vai comer a gordurinha que é molinha, esse não vai comer nada hoje que está de castigo, ou então ninguém vai comer nada, não vou preparar nada. Mas cada um tem a sua liderança. Pode ser o inverso. Pode ser que a mulher seja aquela que é a líder que vai sair para a caça e vai trazer lá o novilho, e o homem seja o grande chefe, que é o líder que vai cozinhar e vai dizer, não, vou fazer um churrasco com meus amigos, meus irmãos, é churrasco dos varões, vocês vão comer miojo, né? Mas você é líder ou não é? Em sua casa. E na sua liderança você está exercendo uma liderança baseada na palavra de Deus, garantindo que os seus sejam influenciados através da sua vida, mesmo que calado, pela palavra de Deus. Porque no contexto dessa carta nós vemos também exortações às mulheres, e uma das exortações é: não precisa falar muito não. Às vezes esse cantando chega tão aí atribulado que se você for falar, você inflama, vira discussão. Fala muito não, ganha ele em silêncio, ganha ele só com sua postura, ganha ele só com o seu sorriso de Cristo, dizendo: oi, bem, chegou estressado hoje? Te arrumei, não? Já separei a sandália? Chazinho tá pronto? Quer o chazinho ou quer o suquinho? Fiz aquela carne de panela com batata. Porque se você for afrontar o camarada que já não chegou bem, já não chegou, né, muito com Deus no coração, vai dar briga com certeza. E é por isso que uma das exortações mais sábias diz: mulher, você que é sábia, deixa ele perceber através da sua atitude que você tem Deus e que ele está desviando, que ele vai rapidinho correr para os meus pés e pedir perdão. Deixa ele perceber, deixa ele, só de olhar para você, deixa ele lembrar que você é uma pérola que eu coloquei na mão dele, que ele está deixando escorregar. Você vai ver se rapidinho ele vai correr, vai pedir perdão. Se ele não vai sair, se ele vai comprar pão, vai voltar com um buquê, daqueles buquê mesmo. Não aquele chachinzinho escuro, buquê. Nem que ele gaste todo o dinheiro do futsal do mês, mas vai voltar com o buquê. Essa carta tem exortações, inclusive, às mulheres. Mas essa exortação a tratar de família vem nos lembrar: a própria família é a sua ou é da vizinha que mora embaixo, da vizinha que mora do lado, ou da igreja? Você está tomando mais conta que a sua família. Porque senão não faria sentido colocar quem não cuida da sua própria família, não tem como cuidar da igreja. Se não fosse para cuidar da nossa, aquele grupo de pessoas que dividem o mesmo ambiente com o mesmo propósito, o texto traria: aquele que não cuida de famílias
não pode cuidar da igreja, porque infelizmente, não aqui, mas numa igreja lá no Haiti, lá no fundão, lá na Grécia, tem crente que prefere cuidar da família alheia do que da própria família. E aí você não vai entender porque que o filho está numa rebeldia, aí você nunca vai entender porque o casamento está uma pala do que para cá, porque a pessoa está ali na rede social, tomando conta da família dos outros e não está cuidando da própria família. E o inimigo sambando dentro da casa dessa pessoa, que graças a Deus aqui a gente não tem ninguém assim. Quem não cuida da própria família, jamais vai cuidar de qualquer função ou cargo que Deus tenha na igreja. Ei, e a obra é grande, tem muita coisa para fazer na igreja. Ou você acha que o pastor Val, o pastor Edson, às vezes não se encosta tentando entender a quem vai delegar o quê? Nossa igreja está com muito trabalho para fazer, e precisamos de pessoas preparadas. Mas como eu posso pôr alguém que de repente não tem o mínimo senso de liderança nem em casa? E em casa nós somos líderes, crente. Na sua escola, jovem, você é líder. Na sua escola, jovem, você é líder. Na sua escola, jovem, você é líder. Porque Deus conta com você, para que os outros jovens que estão com a vida de qualquer jeito, entendam como é ser um jovem diferente. Deus conta com você. As mulheres, esposas dos diáconos ou diaconisas, igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. 1 Timóteo 3,11. Honesta, não maldizente, sóbria, fiel em tudo. Eu preparei um esboço até outros textos aqui para a gente poder esmiuçar bem, mas o tempo já foi. Mas que em nome de Jesus nós venhamos nos esforçar a entender e buscar em Deus estratégias para conseguirmos resistir aos ataques do inimigo, porque são muitos, irmãos, muitos. Hoje mesmo eu estava ouvindo um estudioso trazendo números atuais do IBGE sobre pesquisas feitas nos últimos anos com o título Divórcio na Internet, ou Como se divorciar. E pasmem, as famílias estão sendo dissolvidas cada vez mais, e numa velocidade absurda. E quando não é o filho que se envolve em coisa errada, quando não é a filha que se entrega a alguém errado, quando não é o marido que acaba sendo seduzido ou atraído, quando não é a esposa que, por desatenção, por qualquer outra razão, acaba esquecendo o valor que tem a sua família, o inimigo sempre arruma algum outro jeito. E só para dar uma pincelada, trazer um número só, os casos de divórcio nos últimos 5 anos aumentaram em 900%. Dá para ter noção que é isso? Dá? E não pensem vocês que o crente não está livre disso, não, muito pelo contrário. Neste número tem muito crente deixando a família, deixando o lar, se desvencilhando daquilo que Deus deu, como nós dissemos no início, o nosso maior patrimônio. E nós, crentes, nós estamos muitas vezes nos adequando, nos encaixando a este número, o que é totalmente contrário à vontade de Deus, porque não é da vontade do Pai que nenhuma família seja dissolvida. Caso contrário, Ele não uniria. Ele criaria Adão e falaria: Adão, vai lá, toca o mundão aí, você e os bichos, e vai dar tudo certo. Vai ser você e os animaizinhos. Vai dar
dar nome para eles, vai montar neles, vai comer algum deles, vai correr para não ser comido por algum deles, mas vai ser você, Adão, você e os bichos. Não. Deus criou a terra, criou o homem, e do homem, presta atenção, homem, a costelinha do homem que fica do lado, não fica na sola do pé, não fica em cima da cabeça, não fica nas costas. Da costelinha magricela do homem, Deus formou a mulher. E ele explicou, não sendo claro em só tirar a costela, que está do lado, para dizer, olha, vai estar do teu lado, tá? Para quem de repente precisasse desenhar, Deus explicou, falei para ele uma companheira, uma ajudadora. Ei, mulher, então se você está fugindo dessas duas principais características, pode ser que aí é que começou a crise no seu casamento, hein? Companheira, auxiliadora. Ei, homem, se você não entender que ela vem do seu lado para continuar do seu lado, ou seja, para andar junto, não na frente mandando em você, nem atrás sendo submissa, nem acima pisando em você, nem abaixo sendo pisada por você, pode ser que aí é que começou a crise e você nem percebeu. Em nome de Jesus, os dias atuais não são para qualquer um. Como dizem por aí, os dias atuais no Brasil não são para amadores. Recentemente teve uma reunião do Nine aí. O Nine reuniu algumas pessoas do seu grupo lá para aprovar respaldo de lei que reduza o tratamento hormonal para os 14 anos das nossas crianças. Ou seja, eles querem nos empurrar goela abaixo, que aos 14 anos as nossas crianças podem decidir se são eles ou se são elas. E tem crente dormindo, tem crente achando que não precisa nem ler a Bíblia, tem crente que não liga no jornal para saber o que está acontecendo, continua dormindo, e depois vem chorar dizendo que a família está bagunçada. Em nome de Jesus, estejamos atentos, ligados em Deus e buscando em Deus forças para manter a nossa família blindada, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém, queridos? Amém. Glória a Deus pela sua vida, que essa palavra encontre no seu coração uma terra preparadinha, e que ela seja semente que vai brotar, dando frutos de para cada semente 100 frutos, ao ponto de, através da sua vida e da sua família, outras famílias serem reconstituídas e trazidas aos pés de Cristo, em nome de Jesus. Você crê nisso? Amém. Você crê nisso? Amém. Glória a Deus, aplauda o Senhor. Que Deus abençoe a sua vida.